Shabbat Shalom. Queremos louvar o Eterno por estarmos mais uma vez aqui para compartilhar, estudarmos, fechar esse ciclo semanal. Cada semana que nós estudamos, nós temos um crescimento, uma evolução na nossa alma. Como dizia o Rabino Judá, colocamos um tijolinho na nossa Jerusalém espiritual, plantamos uma florzinha no jardim de nossa alma, florimos a nossa alma para o Eterno se alegrar e vir estar conosco, agindo através de nossas vidas. Vamos orar nesta hora. Pai maravilhoso, a Ti a honra, o louvor, a glória, a majestade, a força. Bendito seja o Teu nome por todas as maravilhas que o Senhor realiza, porque o Senhor é grandioso e as Tuas obras são poderosas e o nosso coração Te glorifica. Exaltado seja o Senhor eterno. Pai, que nessa tarde o Espírito do Senhor ministre ao nosso coração. Ó Deus, que a Tua presença venha sobre nós, que o Espírito de sabedoria e de conhecimento possa nesse momento, ó Deus, vir sobre nossas vidas, sobre cada pessoa, para trazer, Senhor, crescimento, libertação, revelação. Nós entregamos diante de Ti, Senhor, esse momento. Pedimos que o Senhor nos visite de forma poderosa, gloriosa. Em nome de Yeshua, o Messias. Amém. Nosso estudo hoje está em Números, capítulo 13. Capítulo 13 até o capítulo 15. E essa paraxá de hoje, ela é uma paraxá muito enriquecedora e é uma porção que se identifica muito, com nossa própria vida. E eu queria que nós pudéssemos perceber, ou entender a soberania de Deus, a respeito, o respeito que Deus tem, a respeito do que o homem pensa e a soberania dele. Essa paraxá eu destacaria nesses dois pontos. A soberania dele. Deus é soberano, Ele faz o que lhe apraz, Ele faz o que, vamos dizer assim, o que está no seu propósito, no seu plano. Mas essa paraxá, ela mostra o respeito do Eterno ao pensamento do homem. E também a mudança de algo que ele queira fazer, mas pela humildade e o arrependimento do homem e pela convicção do homem, ele muda. Não é que Deus muda de opinião, mas é como se aquilo que estava para acontecer e o homem tem uma posição diferente, então ele também vai e se consolida com esse homem. Eu achei isso muito impressionante. Por quê? Porque o nome dessa paraxá, essa paraxá ela chama Shelechá Lihá. Então, envia por sua conta, ou então envia por ti mesmo. São essas duas frases.
né? Envia por sua conta ou envia por ti mesmo. E eu fiquei imaginando que Deus, ele não tinha nenhum interesse de mandar eles irem inspecionar a terra, porque essa terra tinha sido escolhida por Deus para eles. Então Deus sabia quem estava na terra, Deus sabia a dimensão da terra, Deus sabia o que a terra representava, e quem ia dar essa terra para eles era Deus. Então era algo sobrenatural dentro do natural. E quando o Eterno diz para Moisés, né, eu gostaria que você olhasse, se você tiver com a Bíblia, e falou o Eterno a Moisés dizendo, envia para ti. Ele não diz assim, envia para mim, mas ele diz assim, envia para ti, e homens, e espia a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Um homem por cada tribo de seus pais enviará, sendo cada qual príncipe entre eles. Então, um detalhe. Aqui deixa detalhado, com essa palavra, um segredo aqui. Aqui mostra um segredo da genealogia. Que cada genealogia tem um príncipe. Que ele ou vai derrotar a geração, ou ele vai elevar a geração. Porque Deus manda escolher entre as famílias o cabeça, aquele que representava, aquele que era o príncipe. E o que Deus queria falar com isso? Envia para ti. Deus, ele quis dizer, eu estou dando o consentimento, porque é isso que vocês estão querendo. Às vezes, nós confundimos muito o consentimento de Deus com a vontade de Deus. É uma das coisas que nós não conseguimos entender. Por quê? Porque o consentimento de Deus, ele sabe que na minha estrutura eu não vou conseguir. Então ele consente. Não significa que aquela é a vontade dele, mas ele me consentiu, ele deixou aberto essa possibilidade de eu fazer aquilo que está em meu coração fazer. Não significa que o que está em meu coração para fazer é a vontade dele. Então, se perguntarmos, era a vontade de Deus que eles fossem ver a terra? Acredito que não. Porque Deus sabia que eles seriam tomados pelo medo. Então, era muito maior se eles tivessem ido pela única razão que a terra foi conquistada, a única razão que era a fé e o desejo da certeza que a terra pertencia a eles. Se eles tivessem tido essa consciência, seria diferente, quem sabe. Mas Deus consente. Então, o que Deus estava querendo dizer para eles, no momento para Moisés, era: eu não estou enviando estes investigadores. Ele queria dizer assim, porque eu conheço perfeitamente o país que eu prometi aos filhos de Israel. Então, eu conheço, eu não tenho necessidade nenhuma. Mas é o que vocês querem. E por vocês quererem, então, façam. Isso é um consentimento. Então, essa paraxá é de uma grandeza, sabe? Porque nós percebemos com essa paraxá que Deus, ele é soberano, mas ele respeita a nossa estrutura. O respeito é o maior vínculo
entre Deus e o homem, e entre o homem para com o homem. Se nós entendermos que o respeito é um pilar, o mundo, ele seria melhor. Então, nesse capítulo 13, o acontecimento bom e ruim mostra que são como marcadores. E eu queria falar um pouco sobre isso. Né? Deus, ele trouxe uma revelação para mim, né? Eu estudando à madrugada, sobre repetição. Né? A semana passada eu falei um pouco, né? Eu falei com minha própria vida, né? Porque eu nunca tinha percebido que tem um fato na minha jornada de caminhada de vida, que de época em época se repete, na mesma época, assim, perto do meu aniversário, né? Sempre acontece um fato, e eu fui fazendo uma análise, né, na minha vida de jovem, de adolescente, e eu fiquei me lembrando de alguns episódios. E eu pude ver, e o bem interessante é porque eu nunca consegui, esse ano eu consegui perceber que era um marcador. Antes eu nunca tinha conseguido ver. Eu pensava assim, não, é o inimigo, mas esse ano eu dei uma atenção maior. Eu olhei com, vamos dizer assim, especificando, e pude ter a compreensão que é como se o marcador ele é como um roteador de tempos designados. Então, quando aquele tempo é como se a Terra girasse todinha em torno de todo o sistema cosmo. E quando ele chega perto da constelação daquela pessoa, ou a constelação daquele antepassado que aconteceu isso, ou enfim. E o que acontece? Minha mãe, eu sou do mês de julho, e minha mãe também. E aonde eu vi esse marcador? Porque no ano passado eu fiz uma cirurgia, e foi bem interessante, porque eu ia fazer a cirurgia numa data, e na hora que eu estava lá no centro cirúrgico, o médico desistiu de fazer a cirurgia, e foi Deus, né, por inteiro. Foi um grande livramento que o Senhor me deu, né? Deus usou a enfermeira lá na hora, dentro do centro cirúrgico, que não era aquele dia, e ficou todos perplexos. E o médico marcou a cirurgia de novo, marcou a cirurgia para o dia 15 de julho. E tudo bem, eu aquela coisa pela cirurgia, foi mais ou menos durante mais ou menos uns 20 dias que foi marcada a cirurgia, porque ela foi marcada para o final de junho, e aí como não deu certo, marcou para o dia 15 de julho. Eu não associei nada, mas quando eu fiz a cirurgia, que eu estava no quarto à noite, Deus me fez lembrar que era o dia do aniversário de minha mãe. Então, ela era desse mês, né, do mês de Tamuz, e eu do mês de Ave, 2 meses, com uma abertura para acontecimentos, para aflições, e eu como primogênita. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que todas as pessoas existem esses marcadores e que ela nunca percebe. E que todas as vezes que tem acontecimentos, ela não sabe como pleitear ou como se defender diante dos mundos espirituais, e também não sabe o que fazer. Então, esse ano eu estou em uma posição bem diferente, né, diante do Eterno, para poder vencer. Por quê? Porque é um marco que está não só para a minha vida. Por quê? Porque foi nos meus antepassados,
Então, tá, e iria continuar na vida de quem, né? Ia continuar na vida de minha filha. Aí, o que é que acontece? Sempre acontecia, quando era perto do aniversário de minha filha, acontecia coisas também. Ela ficava triste, abatida, coisas poucas, pequenas. E quando foi, quando minha neta ia fazer 4 anos, o inimigo queria fazer um marcador dela com ela também, né? Por quê? Porque ela fez uma malcriação, né, com minha filha, minha neta. Ela fez algo assim bem que foi como é que diz? Malcriação de criança. Ela ia fazer 4 anos. Estava fazendo 4 anos. Ia fazer 4 anos, 4 anos. E aí, o que é que acontece? A mãe, mas o pai, chamou ela e falou que ela não ia ter mais aniversário. E eles iam dar para ela uma penteadeira que ela queria muito. Aí falou que não ia dar mais. E ela ficou assim, ela veio contar para mim, para a avó, né, para a Bena, dizendo assim: eu fiz rebeldia, eu fiz rebelião com minha mãe, e aí eu não vou ter mais aniversário. Mas glória a Deus, porque quando a gente está fazendo, né, a retificação, Deus é Senhor sobre nós e Ele quebra em nossa geração. E Deus falou com eles, falou conosco que não era para fazer isso. E aí o que é que Deus fez? O que é que eles fizeram? Eles fizeram para ela uma festa surpresa. Fizeram uma grande festa surpresa. Eu pude ver que o inimigo quis fazer, ele foi derrotado na 3ª geração, que ela é minha 3ª geração. Então, agora, daqui para frente, né, isso vai ser o quê? Quebrado. Né? Mas isso só quebra por quê? Porque o que é um marcador? Né? O marcador, ele é uma repetição. Então, ele é como um sinalizador. Quando ele acende nos mundos, é como se ele fosse um sinalizador. Então, Satanás vem e ele pega aquela situação e ele vai fazer a mesma situação de forma diferente, não é a mesma coisa, mas ele vai agir na mesma proporção que agiu antes. E o que vai acontecer? A pessoa, ela não vai superar aquilo, ela não vai conseguir ter outra resposta, ela vai poder, talvez ela responda igual como sempre responderam, né, ficando muito magoado, muito afligido, murmurando, sei lá, enfim. Aí aquilo ali a pessoa passa e ela supera. Então passa, sabe, tem pessoas que são todos os anos, tem pessoas que Deus falou assim comigo, que tem pessoas que é todos os anos, e tem pessoas que é de 3 em 3 anos, e tem pessoas que é de 7 em 7 anos. Quando dá 7 anos, alguma coisa vai acontecer, sabe, na vida daquela pessoa. Se você der uma correção em sua vida aí, você vai perceber que você viveu algumas coisas que você viu que aconteceram e que não foi da mesma forma, mas você sentiu a mesma situação, a mesma dor, a mesma angústia. Então, nós vamos fazer uma viagem agora com esses espias, para vocês verem, para você entender, né, para que você possa compreender o que são os marcadores, né, e você possa elevar-se espiritualmente para mudar esse marcador, para que esse marcador seja um marcador de alegria. Né? Por exemplo, tem uma daqui também, uma irmã,
que ela é sempre uma data dela, ela sente tristeza. Alguma coisa acontece para ela estar triste. Então ela identificou isso. E quando quando ia chegando perto, que era sempre perto também de alguma coisa assim, eu não me lembro agora se era aniversário ou era alguma data importante, eu não me lembro bem. Eu não me lembro bem se era uma data importante ou se era o aniversário. No aniversário, o que é que acontece? Deus falava assim para ela: se alegre, se alegre, se alegre. Eu só vim entender isso essa madrugada. Porque Deus diz se alegre, se alegre. Porque é só fazendo o oposto que muda o marcador. Deus disse isso para mim. Deus, se você teve, se foi algo que foi angustiante, triste, nós vamos entender por que o profeta Zacarias falou dos 4 jejuns. Nós vamos entender isso. Por que 4? Por que aqueles jejuns tão específicos para a mudança? Porque é para a transformação do marcador, sabe, no reino do Messias. Então, os marcadores são repetições, e qual a tarefa espiritual? É remover esses marcadores que ecoam no mundo espiritual. É interessante, por quê? Porque esse dia é interessante, porque até hoje, hoje à noite é 29, nestante, é 29 de Sivan. Então, hoje à noite está fazendo 3.300 anos, que 3.300 anos atrás, os espias deixaram o deserto, os 12 príncipes, e entraram na terra de Canaã. E eles ficaram para analisar por 40 dias. 40 dias fecha em 9 de Ave. Então, eles retornam em 9 de Ave, todos eles. Eu queria que você observasse, olha como é que eles chegam. Vá para aí, por favor. 13. Olha o que diz. E voltaram os espias à terra ao fim de 40 dias. Versículo 25, agora o 26. E foram e voltaram a Moisés, Arão e toda a congregação das tribos dos filhos de Israel, ao deserto de Parã, Kadesh, e deram a conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste. Também dela emana leite e mel. Quer dizer, aquilo que Deus tinha prometido a eles era realidade, verdade. Este é o seu fruto. Porém, sabe, sempre tem um porém, que é o nosso desafio. Ele diz: porém, forte é o povo que habita na terra. As cidades são muito fortificadas e grandes. E também nascidos de gigante vimos ali. Amaleque habita na terra do sul, e Eteu, o Jebuseu, o Amorreu habita no monte, e os cananeus habitam perto do mar, sobre a orla do Jordão. E Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: subamos e herdemo-la, porque certamente prevaleceremos contra ela. Mas os homens que subiram com eles disseram: não poderemos contra aquele povo, porque ele é mais forte do que nós. E difamaram a terra que tinha espiado diante dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos para espiar é uma terra que consome seus moradores.
Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Ali vimos gente forte, filhos de gigante, de gente forte, e nos consideramos a nossos olhos como gafanhotos. E assim éramos aos seus olhos. No capítulo 14, diz assim: e levantou-se toda a congregação e ergueu suas vozes e chorou o povo naquela noite. Queixaram-se contra Moisés, contra Arão, todos os filhos de Israel. E a congregação disse-lhe: oxalá que tivéssemos morrido na terra do Egito, oxalá que tivéssemos morrido neste deserto. Por que razão o Eterno nos traz a esta terra para cairmos à espada, para que nossas mulheres, nossos filhos sejam por presa? De certo, melhor é para nós voltar ao Egito. E disse cada um a seu irmão: ponhamos em um cabeça e voltemos para o Egito. E caíram Moisés e Arão sobre seus rostos, diante de toda a assembleia da congregação dos filhos de Israel. Josué, o filho de Num, e Calebe, o filho de Jefuné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Olha que outra visão diferente. Se o Eterno se agradar de nós e nos trouxer essa terra e der a nós a terra que emana leite e mel, tão somente contra o Eterno não vos rebeleis. Não temais o povo da terra, que como nosso pão são eles. Retirou-se seu amparo de sobre eles, e o Eterno está conosco. Não os temais. E passou toda a congregação, e pensou toda a congregação em apedrejá-los. Porém a glória do Eterno apareceu na tenda da reunião a todos os filhos de Israel. Então, o que é que acontece? Naquela noite, e Israel, né, o judeu ele tem isso, né, hoje mesmo meu genro mandou para mim um escritozinho de um rabino, que ele traduziu, ele falando que esse fato, né, dos espias em 9 de Ave, até hoje é algo, sabe, que ecoa nos mundos, né, de punição sobre a terra. Esse dia, naquela noite sinistra, né, que as notícias caóticas vieram, eles inflamaram o povo, né, e foi no dia 9 de Ave, que eles choraram por uma coisa que era uma visão deles, não era real, né? E eles choraram e se maldizeram. E o que foi que aconteceu nesse dia? Ficou um marcador na geração de sofrimento e lamento. Quando é que eles descobrem isso? Eles têm, por exemplo, os 2 meses mais negativos, que é o mês de Tamuz, que está entre uma parte de junho e julho, e o mês de Ave, são 3 meses, Tamuz, Ave e Tavet. Então vamos ver os acontecimentos que teve nesses meses. No mês de Tamuz, no dia 17 de Tamuz, foi quando Moisés desce e vê lá o bezerro de ouro, e ele quebra as tábuas. Aquilo ali houve um rompimento nos mundos espirituais. Um ponto. E esse outro ponto, que foi 9 de Ave, que foi quando eles voltaram, os espias. E o que acontece? Eles entendem que há um marco com eles, por quê? Porque no dia
9 de Ave, o primeiro templo foi invadido, destruído, eles foram saqueados, mortos, muitos foram mortos e foram levados cativos para a Babilônia, no dia 9 de Ave. Então, o judeu, ele conhece todos esses segredos, né? E por isso, vamos dizer assim, a gente entende por que Zacarias profetiza, que eu vou chegar lá, né? Deus, ele faz coisas que não precisa de nossa cooperação e faz outras que é fundamental a nossa fé. Era importante eles acreditarem que a terra pertencia a eles, com todas aquelas dificuldades. A cidade forte, com exército, a cidade de gigante, mas essa era a terra que Deus tinha estabelecido para eles. A única coisa que Deus queria deles era que eles acreditassem. Por quê? Porque os remanescentes entraram na terra. Quem não entrou foi esses. Os espias mesmo, na mesma noite eles morreram. E aquela geração, ela ficou perambulando por 38 anos até que eles fossem mortos. Então, o que é que acontece com os sinalizadores, vamos dizer assim? O que acontece com isso? Esses sinalizadores, né, eles foram afetados pelo medo da derrota física, e no deserto todas as necessidades dos israelitas eram supridos por uma ação divina. Mas quando eles entram na terra, a posse da terra significava era um novo tipo de responsabilidade. E eles não eram pessoas comuns, aqueles que foram, eles eram os príncipes de suas tribos. Cada raiz genealógica tem os príncipes, que são responsáveis pela conquista ou a derrota da sua geração. E cada geração, Deus vai escolher os príncipes. Cada geração, diz um sábio, que a elevação da alma é uma transformação no mundo, é uma transformação no mundo para que venha um alinhamento. Né? Josué e Caleb, eles se ascenderam para a espiritualidade no deserto. Eles se elevaram acima das preocupações, acima das dificuldades, acima do seu olhar. Né? Estamos vivenciando os dois reinos aqui. O reino do deserto, que é o mundo físico, e a espera do reino do Messias, que é a terra prometida. Essa viagem, ela é tão precisa quanto nossas próprias vidas que estamos aqui hoje. Né? Podemos marcar o mundo com marcadores por meio de palavras e de ações. Então, muitas vezes, nossos antepassados viveram momentos muito ruins, momentos de perdas, momentos de morte, de lutos profundos, que no meio daqueles lutos, que no meio daquelas dores, se amaldiçoaram. Disseram igual a eles, era melhor ter morrido, não ter nascido. Às vezes morreram com essa dor profunda no coração, sem perdoar, sem liberar perdão, sem pedir perdão. E muitas vezes nós vivemos as situações não iguais. Então, todas as situações que Israel viveu está relacionada a esses meses. O mês de Tamuz, o mês de Ave e o mês de Tavete. Então,
e o mês de Tishrei. São 4 meses que eles viveram situações, né? Os dois, a destruição dos 2 templos foi em 9 de Av, todas as 2 vezes. Sabe, situações que teve várias situações de perseguição, de morte, do holocausto, tudo foram estabelecidos em Tamuz. Quando Hitler mesmo começa todas as coisas, foi no mês de Tavete que Hitler faz toda a convocação, sabe? E no mês de Tishrei, por que o mês de Tishrei? No dia 3 de Tishrei, Nabucodonosor, né, ele invadiu, levando o resto, sabe, de todo o povo, porque ele fez uma invasão, levou a metade, depois ele saiu saqueando e matou o resto. Ele invadiu, queimou o templo em 9 de Av, e em Tishrei foi levado os filhos dos nobres, né, em tudo que deu a guerra de Gedalias também, sabe, que já foi outra situação. Então, todos esses acontecimentos, eles estão não só para a casa de Israel, mas eles estão firmados para com o universo, para com o mundo, para com as nossas vidas. Por isso que é uma importância de nós sabermos amanhã, amanhã vou estar falando que amanhã é lua nova, vou estar falando sobre o Tamuz, né? E se você olhar o que eu escrevi, né, as coisas do mês, você vai perceber o que Deus deseja que nós tenhamos de posição para mudar esses marcadores. Então, os marcadores são como sinalizadores que, como se fossem, desperta os espíritos familiares para exercer aquele sofrimento. Ah, pastora, e se os marcadores tiverem coisas boas? Aí é o reino do eterno que vai acionar para que os anjos venham realizar acontecimentos bons. A repetição de acontecimentos favoráveis. E como é que eu faço para mudar esses marcadores? Se é marcadores dos acontecimentos bons, é eu fazer acontecimentos ruins. É eu ter uma ação ruim. E como é que eu mudo os marcadores ruins? Tendo uma ação diferente, né? Eu pude entender nessa madrugada, quando Deus falava comigo também. Deus, ele tem eu estou em um processo com o Eterno de 7 anos, que Deus falou comigo. De 7 anos, quando eu fiz 53 anos, Deus disse: filha, tu ficarás comigo até você fechar 7 anos, que é 60 anos. Aí eu faço minha cirurgia o ano passado, eu tenho uma noção de coisas que ia me acontecer, que Deus impede. Com 1 ano, eu só vim entender, para você ver, eu vim entender algumas palavras que Deus foi me dando, quando eu fiz 53 anos, o ano passado, quando eu fiz 54. Sabe? Então, esse ano, eu estou fazendo 55 anos. Sabe? Então, eu tenho mais ainda o quê? Eu tenho mais 4 anos, vamos dizer, né? Mais 5 anos, vamos dizer, para fechar os 60. Então, esse ano eu estou entrando no 55. Então, esse ano eu tive o entendimento que isso é um marcador. Então, o que é que eu vou fazer? Porque Deus, ele fala comigo que no dia do meu aniversário, eu tenho que me alegrar, eu tenho que estar diante dele, eu tenho que, sabe, sempre eu faço atos no tempo do meu aniversário. E eu nunca entendi porque eu fazia atos, eu ficava 21 dias de oração, 7 dias. Quando eu fiz 40 anos, eu fiquei 40 dias, sabe, de jejum, de oração. Então, isso aí já era para quebrar a força do marcador.
dos marcadores. Sabe que veio o quê? Na minha jornada, na minha caminhada de vida, sabe? Desde o quê? Desde a minha infância, e foi caminhando na minha adolescência, na minha juventude. Então, o que acontece? Esse ano, eu já estou com um entendimento maior. Então, esse ano, para mim, vai ser o quê? De alegria plena em Deus. Sabe? De dizer aos mundos que Ele não tem nenhuma autoridade. Sabe? Por quê? Porque a tristeza, ela é uma força que alimenta a morte. Por isso que Esdras diz, a alegria do Senhor é a nossa força. É a nossa força. Sabe, nós temos que lutar com isso. Alegria, nós imaginamos que alegria é eu ter motivo para estar alegre. A tristeza, ela faz parte do ciclo. Não adianta. Ninguém vai viver a vida toda feliz, alegre. E ninguém também vai viver a tristeza, mas você tem que descobrir dentro da tristeza a razão da alegria no eterno. Podemos ficar tristes, sim, mas não podemos condensar a tristeza em nosso espírito, né? Porque as doenças, elas amarguram uma pessoa triste. Porque a alegria, ela é uma força, isso é provado pela ciência. Sabe que a alegria, ela tem uma força dentro do ser humano, de elevar, de fazer com que essa pessoa, ela ultrapasse os seus limites. A alegria faz nós ultrapassarmos os nossos limites. E a tristeza, ela faz com que nós venhamos ser destruídos. E é interessante que o que é que eu posso, né? O que é que eu posso fazer para mudar esses marcadores, né? O que é que eu posso fazer? O que é que pode acontecer? O que é que são abafadas pelas ameaças da violência, né? A gente observa isso, que eles ficam que eles pensam em apedrejá-los. Existe um grande perigo real de nós intelectualizar a fé. Sabe? Que é ignorar as experiências. Porque os marcadores, eles estão lá e eles vão trazer aquelas experiências boas ou ruins. Então, se eu pego a minha fé e eu quero razão para ela, vai ficar difícil. Nossas convicções nos nossos dias hoje, sobre a moral e o espiritual, estão enfraquecidos. Sempre que aceitamos e toleramos passivamente os padrões e valores de pensamentos de uma cultura que nega a verdade da realidade espiritual, isto é, algo além de nós, quando ouvimos noticiários que os nossos olhos enxergam, sabe, desafios, que nós nos sentimos desafiados, que nos desafia a nós mesmos, a resistir aos valores do sistema de mundo presente e renunciar suas perspectivas sem Deus, a fim de não nos perdermos e perdermos nossa mente e nos entregar à pressão das situações. Então, Josué, mas Caleb, ele preferiu não se entregar, né, à pressão dos pensamentos dele. Vocês acham que eles não tiveram também a visão que a terra tinha gigante, que era uma terra difícil, mas eles tinham o quê? Uma visão da promessa. E a grandeza de Deus é que eu queria que você olhasse no versículo 24.
Josué e Calebe não se acovardaram com o que diz os espias. E ele enfrenta, é interessante, no versículo 8, né, ele diz assim: se o Eterno se agradar, porque eram 10 e eles eram 2, eles poderiam dizer assim: não, eles são mais pessoas do que nós. Então, como é que eu vou ser contra 10? Né, eles estão certos, são 10 opiniões iguais, né, mas eles foram corajosos e enfrentaram. Quando nós chegamos no versículo 24, né, é tão impressionante Deus pegar e testificar deles. E Deus diz para Moisés, né, Deus fala que aquele povo não vai herdar, não vai entrar na terra, porém o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, perseverou em seguir-me, e trarei a terra em que entrou a sua descendência, e desterrará os habitantes dessa terra. E eu fui olhar que é tão interessante. Por quê? Porque Calebe, olha que interessante, porque Josué, ele é filho de Num, Josué, e ele é da tribo de Judá. E Calebe, ele é da tribo de Efraim. E essas duas tribos, a tribo de Efraim era uma tribo enxertada, né? Porque eram os filhos de José com a egípcia, né? E a tribo de Judá, né? Essa fala que está lá, a gente vê que todas as coisas, elas estão extremamente conectadas. Então nós vemos como nós acreditamos de acordo com o nosso coração. Então eles não deixaram que a sua visão interferisse dentro do coração, porque o coração deles sabia que tudo que tinha acontecido no deserto era algo sobrenatural da parte do Eterno. Emuná, fé, fidelidade. Nossa fé afirma que a aparência superficial da vida é uma realidade mais profunda que uma análise real. Então, como eu posso mudar esses marcadores? Sabe? Como eu posso mudar esses marcadores? Posso mudá-los? Podemos. Sabe? Quando nós queremos ir além das nossas fronteiras. Mas quando nós amamos o controle do que é familiar, nossa capacidade de visualizar além do momento em que vivemos nos faz ansiar por um mundo melhor. Então, o que é que isso quer dizer? Que se nós entendermos que eu tenho que ter uma ação diferente. Por quê? Porque aquela ação vem para me repetir. Repetir como? Fazer com que eu descreia das promessas. Fazer com que eu me sinta enfraquecida, triste, abatida. E até mesmo eu tenha uma atitude de incredulidade que vai fazer com que aquela promessa ela venha retardar. Porque aquela promessa é uma realidade, me pertence, mas ela tem um tempo determinado, um tempo designado para ela concluir, para ela fechar. Então, o potencial de visão nos inspira a fazer sacrifício pelo que acreditamos. Então, o que é que eu vou analisar? Eu vou analisar o que é que eu tenho que fazer quando eu sou confrontado no meio daqueles marcadores. Então, qual a posição que eu tenho que ter? De fé, de oração, de voto, de renúncia, de mudança
de compreensão, de comportamento, enfim. Tem um rabino que ele chama Israel Man, que ele diz assim, ele diz que os feitos e ações, palavras, elas ficam gravadas nos mundos e no decorrer dos anos e em tempos determinados vêm como repetição. Eu achei isso muito interessante. Né? No capítulo 15, no versículo 19, né, eu achei muito interessante esse capítulo. Né? Por quê? Porque esse capítulo 15, ele vai fechar com ofertas e com o talite. Sabe? Ela é uma paraxá muito suave, essa paraxá de hoje, né? Muito suave ela. E no versículo 19, eu gostaria que você olhasse o versículo 19, diz assim, e quando comerdes do pão da terra, né, quando você comer do fruto da terra, separareis uma oferta ao Eterno. Eu fiquei, meu Deus, por quê? Por que o Senhor, né, queria isso? Né? Qual a finalidade? Porque essa era uma oferta para agradecer pelo sustento. Por quê? Porque a terra vai ter prazer de promover nosso sustento. Então, essas ofertas aqui, elas são bem diferentes. Elas são ofertas de alegria, ofertas de paz, sabe? As ofertas que estão contidas aqui. Mas agora, né, eu quero finalizar falando de Zacarias. Né? Por quê? Quando Zacarias ele é um profeta que ele é levantado para o segundo templo. Né? Ele foi levado cativo e depois ele se levanta, exatamente em Babilônia, que ele se levanta como profeta, o profeta Zacarias. Durante aqueles 70 anos em Babilônia, depois de Daniel, ele se levanta. E Zacarias, ele é o profeta, assim que ele fala do reino, ele fala dos acontecimentos messiânicos. Ele fala das festas, ele fala do Espírito, né? Que ele diz assim, não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Ele fala do reino do Messias, ele fala da união de todas as nações com Israel. E Zacarias, eu queria que você olhasse no capítulo 8, versículo 19. Eu queria uma Bíblia para eu abrir aqui para... Zacarias, capítulo 8. Eu quero eu quero explicar hoje sobre esse jejum, para que você faça esse jejum com entendimento. Porque exatamente nessa madrugada eu tive esse entendimento muito grande sobre esse jejum de Zacarias. Né? Zacarias 8. Olha o que diz Zacarias 8, versículo 19. Versículo 19 diz o seguinte: Adonai Tisivaot diz, né, ele é um profeta e ele diz assim, Adonai Tisivaot diz, os dias de jejuns, no 4º, no 5º, no 7º e no 10º meses, se transformarão em tempos de alegria, felicidade, satisfação para a casa de Judá. Amém. Portanto, a verdade e a paz. Então, essa palavra, porque esses jejuns, eles começaram a fazer logo depois da destruição do primeiro templo. Então, esse jejum foi aceito perante o Eterno,
Porque o Eterno diz: o que vocês estão fazendo vai mudar os marcadores. Então, quando nós, esse jejum, que são o jejum do 4º mês. Então, o jejum do 4º mês, ele é 17 de Tamuz. Quando ele vai ser? 9 de julho. 9 de julho, você deve estar diante de Deus, olhar todas as situações de sua geração, de sua vida, olhar as repetições, sabe, se humilhar perante o Senhor, colocar-se diante de Deus e dizer dizer aos mundos: eu estou aqui em jejum para mudar, para transformar. Olha o que ele diz: eles serão transformados em tempos de alegria. Por quê? Porque esses marcadores eram de tristeza, de dor, de luto, de perda, de angústia, de aflição. Era o cetro da aflição. Então serão transformados. Então, quando você fizer esse jejum, você deve colocar diante de Deus toda a sua vida, toda a sua jornada, e você dizer: tudo que me aconteceu será transformado. Tudo isso que tem me acontecido é transformado. Se não na minha própria vida, porque eu estarei limpando a estrada, mas na minha geração, na vida dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos. O jejum do 5º mês é 9 de Ave. Então, 9 de Ave é 30 de julho. 30 de julho. Se você observar que de 17 de Tamuz a 9 de Ave é 21 dias. É 21 dias. Sabe? Aí vem o jejum e de Sivan, de Tamuz, do dia 1º de Tamuz até o dia 9 de Ave, é 40 dias. Então, você tem 40 dias para você, se você decidir: não, eu quero começar amanhã, eu quero fazer 40 dias diante de Deus. Eu quero ficar 40 dias perante o Senhor, sabe, para que mude a minha vida, porque todos os anos, no mês tal, sabe, o mês realmente que acontece as coisas com a minha vida era sempre esses meses entre junho, julho e agosto. Eram sempre esses 3 meses até setembro. Sempre eu ficava nesses 4 meses em lutas, aflições. Sabe? Lutas e aflições. Então, de tempo em tempo, não era comigo não é repetido todo ano, mas quando vem o ciclo, ele passa uns 4 meses, mas de quebrar, sabe, a estrutura, sabe, de você ter que estar diante de Deus, senão o cão esmaga, derruba, sabe, destrói. Então, o que é que acontece? Você tem que olhar. Então, o mês que eu descobri que acontece muita coisa, não só na minha vida, na minha família, o mês de janeiro. Então, você vai ficar diante de Deus: Deus, muda esse marcador do mês de janeiro, que acontece isso. Pai, eu peço perdão pelos pecados que meus antepassados fizeram, sabe, que eu mesmo fiz com repetições, para que essas coisas sempre me venham, sempre aconteça, né? Então, tem as pessoas que elas são de 3 em 3 anos. No meu caso, era assim. Quando era no 4º ano, eu passava 3 anos livre. Quando era no 4º ano, o chumbo vem. Sabe, tem outras pessoas que é 7 anos, de 7 em 7 anos. E tem outros que é de ano em ano mesmo. Toda aquela época acontece alguma coisa. Toda aquela época tem uma situação, tem uma agonia. Então, tem que ir fazendo o quê?
quebrando, orando diante do Eterno. Então tem o jejum, que é o jejum do 7º mês. O jejum do 7º mês é 3 de Tishrei, que esse ano vai cair 20 de setembro. E tem o jejum do 10º mês, que é 10 de Tavet, que ele cai sempre no início de janeiro. Só que eu não sei hoje a data de janeiro exatamente. Eu não sei, não olhei esse. Esse jejum é uma proclamação para mudar os marcadores através de novas ações ações de fé, de perseverança, de ofertas, de orações, de resistência às trevas. Você não pode esquecer, sabe? Se é com tristeza, você tem que fazer atos de alegria, votos de adoração ao Senhor. Você tem que se colocar diante do Eterno. Você tem que mudar a situação com outra ação. Esse ano vai cair 25 de dezembro esse ano. 10 de Tavet vai cair 25 de dezembro, num feriado até. Nós precisamos compreender isso, né? E eu achei tão interessante porque ele fala assim, né? Outra coisa para nós fecharmos, que é no capítulo 15, que ele fala, né? Quando comerdes do pão da terra. Por que ele fala o pão? Porque o pão, no hebraico, é lechem, que significa sustento divino. É querendo dizer assim, tudo que você tem é porque Deus te sustenta e te dá capacidade. Amém? Precisamos saber quem somos nós, de onde viemos, e para poder fazer as transformações, e para onde estamos indo. Se nós não sabermos quem somos nós, quem eu sou, sabe, qual a minha posição perante o Eterno, né? Eu sou o resgatador de minha geração, eu sou aquele que Deus conta nessa hora, que Deus conta para com a minha nação, né? Existem pessoas que a vida dela não está conectada só à família dela. Existem pessoas que as suas ações mudam a cidade, prende uma cidade, liberta uma cidade, prende uma nação, liberta uma nação. Então, claro, você acha que Satanás ele vai lutar, mas contra quem? Vamos dizer que está eu e Débora. Então, Débora, ela foi chamada para a família dela. Então, a posição dela de conquista, de vencer os 7, você vê que lá era 7 reis, para ela vencer as 7 linhas das gerações. Então ela tem essa missão. Mas a minha ação de vencer, ela vai trazer uma nova atmosfera para a minha cidade. Por quê? Porque eu estou ligada à cidade. Então, se eu venço, a cidade vence. Se eu não venço, a cidade não vence. Eu pergunto, quem Satanás vai perseguir mais? É eu ou Débora? Claro que sou eu. Porque se eu vencer, então Deus tem como arrebanhar os outros, porque as correntes se quebrarão, porque eu venci as trevas pelaquele território, porque Deus me fez nascer com a capacidade nele para resistir. E o que vai acontecer é que eu vou ter a grande tentação de não resistir. Porque esse marcador, ele vem para que eu repita não só o comportamento de minha
família, mas o comportamento da cidade. Eu vou repetir o comportamento dos moradores da cidade. Por exemplo, a nossa cidade é uma cidade de muito orgulho. É uma cidade de pessoas que falam muito, que murmuram demais, que calunia, que são invejosas. Então eu vou repetir esse comportamento. Os marcadores vêm para que eu tenha repetição da cidade. Sabe, dos comportamentos, dos pecados da cidade. Se os pecados da cidade é corrupção, é adultério, é prostituição, então o que vai acontecer? Que eu vou ter que enfrentar esses obstáculos em cada época. Esses marcadores eu vou ter que enfrentar. E o que vai acontecer é que eu vencendo, a atmosfera da cidade muda. Então eu tenho que saber quem eu sou. Nós temos que saber quem somos, que papel ocupamos no mundo espiritual. Porque muitas vezes você tem um papel muito importante no mundo espiritual, você não sabe, mas Satanás sabe. Então Satanás vai fazer tudo para você descrer da promessa de Deus, como eles fizeram. E pereceram no deserto. E perecerão no deserto. Precisamos desenvolver um espírito diferente. Precisamos. Por quê? Porque eu vou compreender qual a minha responsabilidade. De onde veio, de onde eu vim. Quais foram as repetições de minha geração. Aconteceu o que na minha geração repetidamente? Aconteceu isso. Aí eu vou olhar para a cidade e eu vou ver se o que aconteceu na minha família acontece também na cidade. Porque aí eu vou entender, eu não estou só quebrando na minha geração. Eu estou também nessa cidade. Porque os pecados dessa cidade é também os pecados que a minha geração repetiu. E para onde estou indo? Para onde eu estou indo? Para a conquista. Sabe? Para a conquista, para mudar o marcador. Então eu tenho que entender isso. E o que significa, o que isso significa? Se desvendamos esses 3 pilares, nos levará a escapar da necessidade, sabe? Da necessidade. Nós seremos escapados. Por quê? Porque nós teremos clareza. Teremos clareza. Entenderemos qual o nosso papel. E seremos como Josué e Calebe. Então, que essa semana nós possamos desenvolver esse espírito de coragem, de fé. Ontem uma amada mandou para mim, eu gostei muito. Com fé não há perguntas. Sem fé não há resposta. Sabe, com fé não há perguntas, porque você crê. Então, Josué e Calebe, eles não precisaram fazer aquela pergunta: como nós vamos vencer? Eles disseram o quê? Deus tirou a proteção deles. E nós comeremos, nós venceremos como alguém que come um pão. Então, eles não fizeram perguntas, Com fé não há perguntas. E sem fé não há resposta. Se eu não tenho fé, eu não vou obter resposta. Então, que Deus possa, nos abençoar nesse tempo, nos proteger, nos guardar, nos livrar de todo o mal, de
todo perigo. Que essa semana seja uma semana de vitória. Né? Deus tem sido muito bom conosco nesta casa. Né? Temos vencido esse vírus sem ninguém ser entubado, sem ninguém passar mal demais, né? Queremos agradecer, eu quero agradecer, meu agradecimento ao Eterno pela vida de Neide. Neide foi algo assim sobrenatural. Neide ficou ruim 2 dias, fez o exame, deu que teve coronavírus, ficou boa, ficou curada, nem remédio tomou. Né, a grandeza de Deus. Né, a semana passada eu fui fazer a sobrancelha, quando foi ontem a moça manda para mim que ela estava de Covid. Né, aí mandou assim, mas eu só fiquei no dia 13. Então, Deus é maravilhoso. Por quê? Porque eu estava para ir no dia 14. Eu estava para ir no dia 14. Sabe? E Deus não permitiu eu ir. Deus é bom. Né? No dia 14, não, no dia 15. Né? E Deus não permitiu, não deixou, fez eu ir antes. Então, o amor de Deus, a bondade de Deus, é isso que nós temos que entender, o livramento dele, a graça dele, que nós possamos ser guardados e protegidos pelo Eterno. Quem nos protege? O Senhor. Né? Eu uso a máscara, uso porque tem que usar. Né? Vou para a rua, mas a minha confiança não é nessa máscara. Porque esse vírus é um negócio tão, tão sem noção, sabe? Que tem pessoas que nem saem pegar ele. Tem pessoas que saem o tempo todo e não pegam. Então, é um negócio meio sem noção, sabe? Então, eu sigo, porque na obediência você tem livramento. Então, se diz que é para você lavar as mãos, se diz que é para você usar máscaras, se diz que é para você não ficar aglomerado, então a gente obedece. Mas a minha confiança é o Eterno, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Né? Sem fé, com fé, não há perguntas. Sem fé, não há respostas. Então, que Deus possa ricamente nos abençoar nesta semana, continuar nos livrando. Todos os idosos dessa casa estão sob a proteção do Senhor. As nossas crianças, nossos jovens, Deus tem sido bondoso e maravilhoso conosco. Isso é uma graça de Deus grande e poderosa. Né? Que Deus nos abençoe. Vamos fazer o Avidalá. Eis que no Deus da minha salvação confiarei e assim não temerei. Pois a minha força, o meu cântico é o Senhor Deus. Ele é a minha salvação. E tirarei água com regozijo da fonte da salvação. A Deus pertence a salvação. Sobre seu povo caia a sua bênção eternamente. O Senhor dos exércitos esteja conosco. Que seja o nosso refúgio, Deus de Jacó. Ó Senhor dos exércitos, feliz é o homem que em ti confia. Eterno, salva-nos. Ó Rei, responde no dia que te invocamos. Para o judeu foi isso luz, alegria, regozijo e preciosidade. Assim seja conosco também. O cálice da salvação alcançarei e o nome do Senhor proclamarei. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei pri hagafem b'shem Yeshua HaMashiach, amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que criaste o fruto da videira, em nome de Yeshua, o Messias. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam,
Boremin, Vasemin. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que criaste diversos tipos de especiaria. Em nome de Yeshua, o Messias. Amém. Que a nossa vida seja um aroma suave nessa semana. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei meorei ha'ashamim. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que criaste os luminares de luz. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que fazes separar o santo do profano, a luz da escuridão, Israel dos demais povos, 7º dia dos 6 dias de trabalho. Bendito sejas tu, Senhor, que separa o santo do profano. Pai, nessa hora nós queremos te louvar, te agradecer, te exaltar na beleza da tua santidade. Reconhecer a tua graça, a magnitude da tua bênção. Pai, que cada família agora seja visitada pelo Senhor. Ó Deus, envia um anjo em cada casa. Que o anjo do Senhor possa passear nos lares e que cada família sinta a presença desse anjo. Nós oramos, ó Deus, e declaramos que o Senhor nos concede uma semana abençoada, uma semana de paz, de conhecimento, de crescimento, uma semana de cura. Ó Deus, oramos pela cura de Rejane. Oramos, ó Deus, pela cura de cada pessoa, Senhor. Ó Deus, oramos para que aqueles que foram infectados sejam curados. Pai, oramos para que o Senhor detenha a força da morte. Queremos agradecer porque o Senhor tem livrado esta cidade, Pai, da morte. Nós agradecemos o Senhor. Seja conosco, livra-nos do mal, Senhor. Ó Eterno, nós declaramos tua vitória. Em nome de Yeshua, o Messias. Amém. Estaremos amanhã, às 18 horas, entrando no mês de Tamuz, nos apresentamos ao Eterno na lua nova. Deus nos abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê shalom.